Ah, eu não disse para vocês que estudar Getúlio Vargas era como participar de uma novela, porque nós estamos entrando na segunda aula que vai estudar sobre Getúlio Vargas. Lembra que a aula passada nós estávamos vendo esse período do governo provisório, como se deu, como chegou a Revolução de 30 e o governo provisório. Hoje nós vamos ver esse governo, como é que se estabelece esse governo provisório, algumas medidas e alguns conflitos dentro do governo provisório. Na tela para vocês aí, eu, professor Beto, estarei aqui com vocês aqui nessa aula aqui. Lembre que nós deixamos aí um pré-requisito, eu espero que vocês tenham assistido aqui nesse pré-requisito aqui que eu deixei para vocês, esse documentário muito interessante, esse documentário muito gostoso de assistir, porque ele fala sobre pessoas que participaram do movimento integralista brasileiro, pessoas que estiveram lá presentes dentro desse movimento. A aula de hoje era Vargas II, aula 16, o movimento constitucionalista, a Constituição de 1934, o integralista aliancista e a intentona comunista. Então vamos ver isso daí. Porque dentro do governo provisório, Getúlio Vargas aqui, essas velhas oligarquias e os tenentes interventores entram em conflito que teve maior força em São Paulo, onde as oligarquias locais convocaram o povo paulista a lutar contra o governo Getúlio Vargas. Aí você me pergunta, professor, por que essas oligarquias elas iriam lutar contra o governo Getúlio Vargas? Há uma pergunta, sim. Eu quero lembrar vocês que o governo Getúlio Vargas, ele foi um governo que ele entra por um golpe, e o golpe dado por Getúlio Vargas, ele acaba com a Constituição de 1891. É rasgada a Constituição. O Brasil estava sem Constituição a partir de 1930. Já tinha passado 1930, já tinha passado 1931, já chegamos a 1932. E fora que os interventores, os paulistas não estão aceitando os interventores. E essa falta de uma Constituição vai levar a população a uma luta armada dentro de São Paulo. Uma luta por uma Constituição. É por isso que ela diz assim que ela é uma revolta constitucionalista. Mas tem outros panos de fundo. A elite paulista, que era a elite que estava ali na disputa do governo, os paulistas e os mineiros, é uma elite que ela está sofrendo pela perda de poder. Getúlio Vargas tenta de qualquer maneira tirar esse poder. E eles colocam a população, a opinião pública, para dizer: esse governo ditatorial não nos representa. Na tela para vocês, é por isso que nós vamos ter aí o povo paulista contra Getúlio Vargas. A partir dessa mobilização, originou-se a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Então, quando vocês forem ver aqui essa Revolução Constitucionalista, vocês vão ver aqui que eles queriam o quê? Uma Constituição. Constituição essa que não sai. Vai ficar de 1930 até 1934, no governo provisório de Getúlio Vargas, sem Constituição. Aí tem um caso que acontece em 9 de junho. Dentro dessas manifestações de revolta e tudo, nós temos aí 4 estudantes em 1932, 9 de julho de 1932, esses estudantes, eles sendo mortos em conflito com as forças federais. Miragaia, Martins, Drauzio, Camargo, eles vão pegar o nome desses da primeira letra e vão formar um movimento chamado MMDC. A gente já vai ver melhor sobre isso.
Mas, por enquanto, vamos entender o que vai ser esse movimento constitucionalista de 1932. Olha esse cartaz. Você tem o dever a cumprir. Olha esse cartaz desse movimento constitucionalista. Consulte a sua consciência. Olha o símbolo MMDC aqui aparecendo no cartaz. Ou a gente ia para o outro cartaz. Eles estão à sua espera para completar o batalhão. Aliste-se. Mais uma vez o cartaz traz o MMDC. Eu quero dizer para vocês, meus queridos alunos, que a República, ela utiliza muito de algumas tragédias para fazer alguns acontecimentos. Vocês viram que Getúlio Vargas já tinha utilizado da morte de João Pessoa, eles já tinham utilizado esse de 30. E agora nós temos na manifestação a morte desses 4 estudantes. Isso foi uma mão na roda para que o governo utilizasse isso daí, o governo paulista, para tentar derrubar o governo federal. Começa uma luta armada, uma luta forte. Esse cartaz aqui é cheio de simbolismo. 23 de maio, 9 de junho, MMDC. Aqui a bandeira e o símbolo de São Paulo segurando a espada. A bandeira do Brasil e a República Brasileira. Então, eles têm todo um simbolismo com palavras em latim, todo o simbolismo para entrar dentro de uma luta armada. E esse simbolismo ele se dá devido os paulistas quererem que tenha uma Constituição, porque eles sabiam que enquanto não houvesse Constituição, quem iria ficar no governo? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas iria ficar no governo. Porque sem Constituição não tem eleição. Por que tanta gente ao longo da história ataca a Constituição, tenta derrubar a Constituição? Com o intuito de formar uma ditadura. Porque é muito mais fácil governar numa ditadura. Getúlio Vargas achava muito mais fácil governar de uma forma centralizada, ditatorial. Porque era a palavra dele que valia. Não tinha questionamento, não tinha questionamento jurídico, não tinha questionamento do legislativo, só existiria o fortalecimento do executivo. Na tela para vocês. Além de centralizador, o governo Getúlio Vargas revelou-se preocupado com as questões sociais, também interessado em defender as riquezas nacionais. Tudo isso assustou o grupo de opositores. Cara, defender as riquezas nacionais, especialmente em São Paulo, que desejava a volta das práticas existentes na Primeira República e temiam a mudança socioeconômica apontada por Getúlio Vargas. Para enfrentar o governo federal, os líderes do Partido Republicano Paulista, PRP, formaram uma frente única com os Partido Democrático, dissidente do próprio PRP, que havia apoiado a Revolução de 1930, mas estavam descontentes com a nomeação dos interventor João Alberto Lins de Barros para governador de São Paulo. Então, Getúlio Vargas está tomando algumas medidas, como a nomeação do João Alberto Lins de Barros, como a nomeação de alguns interventores, e São Paulo está se tornando incomodado com isso. Outra coisa, lembra que nós falamos aí também na aula sobre Getúlio Vargas querer centralizar também as riquezas nacionais dentro de um processo nacionalista? Isso na prática é o seguinte: se o rio é uma riqueza natural e pode gerar energia, esse rio é do governo federal. Até hoje nós temos essa prática. Os rios pertencem ao governo federal. Se o subsolo, temos riqueza no subsolo, essa riqueza
é do governo federal. Se temos minério, se temos ouro. Olha o que ele faz com o próprio Percival Farquhar. Percival Farquhar, aquele que construiu a estrada de ferro Madeira Mamoré aqui. O Percival Farquhar, ele perde a estrada de ferro Madeira Mamoré aqui em 1931. Ela é estatizada, nacionalizada. Getúlio Vargas manda para cá, quer dizer, coloca na administração da estrada de ferro o Aloysio Ferreira, que também vem do movimento tenentista. Olha o que acontece lá em Volta Redonda. A siderurgia de Volta Redonda ali, aquela região, ela é tomada pelo governo federal também. Então isso está assustando os paulistas. Porque Getúlio Vargas está nacionalizando. E o capital internacional ele fica com medo do governo Getúlio Vargas, devido a essas políticas. E o governo paulista, que perde também seus privilégios, perde a sua centralização ali da política café com leite, ele perdeu a foto no cenário nacional. Ele fica como coadjuvante, ele era o ator principal. Então os paulistas não estão gostando de Getúlio Vargas. Na tela para vocês. Na tela. Então nós temos aí, ó, o presidente Vargas nomeou Pedro de Toledo para a função, mas isso não foi suficiente para silenciar a oposição de São Paulo, que também pede a convocação de novas eleições e uma Assembleia Constituinte. Lembra que nós temos aqui, ele nomeia primeiro João Alberto de Lins e Barros, os paulistas não gostam, ele vai dizer, não, eu vou nomear então o Pedro Toledo, para tentar acalmar os ânimos. Mas os paulistas também não aceitam. Começa a pressão por uma nova eleição. Queremos novas eleições. Queremos nomear nosso governador. Queremos nomear nosso presidente. Começa então a luta armada em São Paulo. Instala-se em São Paulo uma luta armada, chamado de Movimento Constitucionalista. Alcançou a sua mobilização, parte da população vai ser mobilizada. Em 23 de maio de 1932, 4 estudantes paulistas, morrem em confronto. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, aquele que eu já falei para vocês. Eles vão morrer em confronto com a polícia. Este fato exaltou ainda mais os ânimos dos paulistas. Então eles começaram lá. Com a letra das iniciais do nome desses estudantes, formou-se uma sigla MMDC. Se tornou símbolo do movimento também, que eu mostrei para vocês dos cartazes do tema dessa aula. No dia 9 de junho de 1932, vai ter início, 9 de junho de 1932, vai ter início a chamada Revolta Constitucionalista. Não é revolução porque não há uma mudança, não. É só uma revolta constitucionalista, que vai mobilizar mais de 30 mil pessoas armadas em São Paulo e lutar contra o governo federal. Pessoal, o Brasil está assistindo mais uma guerra civil. É mais uma guerra civil que ela está em voga. É mais uma guerra civil que o Brasil está sendo como palco. Paulistas contra o governo federal. Confronto pesado. Essas siglas, esses cartazes que são espalhados, eles tentam levar a mobilização popular, a participação da população. Por quê? Quem é que está lutando pelo lado de São Paulo? Quem está lutando? As forças estaduais, que hoje nós chamamos de PM, não tem PM, Polícia Civil, que são as forças estaduais? Pois é, os paulistas vão utilizar essas forças estaduais. Essas forças estaduais vão até contra o interventor. Olha como é perigoso. Vão contra o interventor para lutar contra o governo federal. A gente, às vezes, tem medo que a história ela se repita em alguns momentos e nós entremos numa guerra civil. E essas forças armadas, pessoas armadas, a população ela é armada também,
Essas pessoas vão para o embate, vão para o confronto. Vamos ver o que acontece na tela para vocês? As tropas paulistas eram formadas por soldados da Polícia Estadual, Força Pública, né? Que eu falei para vocês que hoje nós chamamos de PM, que aderiram ao movimento contra as determinações do interventor, e por um grande contingente de voluntários. Muitas indústrias lá do estado de São Paulo contribuíram com a fabricação de armamentos e uniformes para essas forças. Então, muita indústria, eu estou fazendo panela, então para de fazer panela e vamos fazer armamento agora. Para não ser imposto novamente, dispor novamente com a elite de um Estado que, embora derrotado militarmente, tenha grande poder econômico, o governo federal convocou eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, principal reivindicação formal do movimento de 1932. O que quis dizer aqui esse texto? O governo federal ele sai vitorioso dessa guerra. Ele sai vitorioso dessa guerra, desse confronto. Ao sair vitorioso, o governo federal ele vai dizer, olha, nós ganhamos, mas nós não vamos ir contra São Paulo. Vamos acalmar os ânimos para que a gente não haja uma nova revolta. São Paulo é o estado grande, é o estado que sustenta grande parte da economia do Brasil. Então, como não entrar em confronto? Getúlio Vargas, então, chama uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte vai se formar e em 1934, o Brasil vai ganhar a sua terceira Constituição, sendo a segunda Constituição republicana. Nós temos a nossa terceira Constituição na tela para vocês em 1934. Dentre as principais disposições contidas na Constituição de 34, algumas delas já instituídas por lei anterior destacam-se. O que tem nessa Constituição de 34? Primeiramente, o voto secreto. As eleições dos candidatos aos poderes executivo e legislativo deveriam ter o voto secreto. Pessoal, olha aí, pela primeira vez na história do Brasil, a mulher sendo ouvida, o voto feminino, o direito ao voto, luta das sufragistas, não só do Brasil, mas uma luta mundial das sufragistas. O direito do voto foi estendido às mulheres. Mas quem não tem direito ao voto? Os analfabetos não podem votar. Mendigos também não podem votar. Militares, até a patente de sargento, também não podem votar. E pessoas judicialmente declaradas sem direitos políticos não podem votar. Como os presos não podem votar. Agora vocês sabem por que ele institui o voto secreto? Sabe por que institui o voto secreto? Porque na Constituição de 1891, o voto era aberto, você declarava em quem votava. Ou seja, era o voto de cabresto ali, você colocava cabresto e levava o seu eleitor e ele era obrigado a votar no seu candidato. Agora, com voto secreto, acaba o voto de cabresto. Com voto secreto, nós temos o eleitor livre para votar em quem ele quisesse. Isso não vai agradar muita elite, não, porque ela queria o voto de cabresto. Mas agora uma grande saída é consolidar, claro, existiam alguns decretos, leis ali que eles já colocavam, já traziam alguns direitos feministas. A luta feminista ela é uma luta muito antiga dentro do Brasil. E a luta feminista, não confundam não, às vezes as pessoas colocam uma coisa para confundir, mas a luta feminista ela está relacionada dentro da busca de direitos. Seja direito pelo sufrágio, pelo voto, seja direito dentro do seu trabalho, seja direito dentro da sua família, seja direito à vida
a não morrer. E as mulheres, a partir desse momento, ela começa a conquistar alguns avanços, entre eles o voto das mulheres. Na tela para vocês aí. A justiça eleitoral também, nós vamos observar nessa Constituição de 1934, a justiça eleitoral, que é um ramo especializado do Poder Judiciário, ela iria zelar pelas eleições. Era a justiça eleitoral. Então, a justiça eleitoral, que muitas vezes é atacada, ela é criada nesse momento para zelar pelas eleições. O Poder Judiciário, ele tinha um poder agora junto à justiça eleitoral. E também nessa Constituição é tratado alguns direitos trabalhistas. Aquela prática de Getúlio Vargas para minimizar a luta de classe. Direitos fundamentais deveriam ser garantidos pelos empregadores, como o salário mínimo, a jornada de trabalho que não poderia ultrapassar 8 horas diárias, férias anuais remuneradas, indenização na demissão sem justa causa, entre outros direitos que nós vamos ver com a consolidação da lei trabalhista lá na frente. Também foi proibido o trabalho de menores de 14 anos. É por isso que Getúlio Vargas, ele vem ser considerado o pai dos pobres. Porque Getúlio Vargas, ele estava lá com os primeiros direitos trabalhistas do povo. É claro que existe um pano de fundo para ser dado esse direito trabalhista. A Fiesp, o Brasil está se industrializando, nós precisamos nós precisamos de trabalhadores qualificados, trabalhadores com mínimo de direito. Direitos trabalhistas esses que hoje estão sendo atacados. Muitas vezes estão sendo atacados, dizendo que o trabalhador tem direito demais. Direito trabalhista demais, dizendo que trabalhador, férias para o trabalhador, 13º para o trabalhador. Esses direitos trabalhistas que são criados lá no período de Getúlio Vargas, hoje estão sendo atacados. E nós vamos ver a consolidação desses direitos trabalhistas lá na CLT, a consolidação dos direitos trabalhistas, mas isso é algo mais lá para frente, consolidação desses direitos trabalhistas. Vamos lá? Na tela para vocês aí, nacionalismo econômico. Aí que eu falo para vocês que ele coloca isso na Constituição. As riquezas naturais do país, como jazidas minerais, quedas d'água, que seriam capazes de gerar energia, ficam sob proteção do Estado brasileiro. É o Estado brasileiro que irá ficar responsável por isso. A Constituição de 1934 também estabeleceu que seu próximo presidente da República seria eleito de forma, isso aqui que eu quero que vocês observem, seria eleito de forma indireta. O que significa isso? Que seriam os membros da própria Assembleia Nacional Constituinte que iria escolher o presidente. Getúlio Vargas, então, se candidata, concorre com Borges de Medeiros e Getúlio Vargas leva 175 votos contra 59 votos aí do Borges de Medeiros. Começa então, neste momento, 20 de julho de 1934, começa o chamado governo constitucional. Começa o chamado governo constitucional. Getúlio Vargas, então, ele tem aí esse governo constitucional neste momento. Na tela para vocês aí. 1934, então, nós temos o início desse governo constitucional. Ok? Mas nem tudo foram flores. O que está acontecendo? Getúlio Vargas, então, ele iria ficar de 1934 até 1938. Não era? Governo constitucional, iria ficar aí, de 34 a 38, iria ficar como presidente da República. Mas alguns acontecimentos estão no Brasil, estão eclodindo dentro do Brasil. Um deles é o movimento integralista, que nós já estudamos em aula passada. E o outro é
Aliança Nacional Libertadora, o movimento integralista que tinha esse grito de guerra, Anauê, e que tinha como um lema Deus, pátria e família, os camisas verdes, que tinha como a letra sigma como seu símbolo. Já a Aliança Nacional Libertadora, ela tinha como lema pão, terra e liberdade, na cidade imperial. O integralismo emulava um modelo de fascismo europeu e lhe dava roupagem tipicamente relacionada à cultura brasileira. Seu idealizador, que nós já vimos também em aula passada, foi o Plínio Salgado, e vários de seus integrantes eram intelectuais renomados. Pessoal, o movimento integralista brasileiro, aqui, com essa simbologia, ele é um movimento onde o seu líder, o líder dele, Plínio Salgado, ele viaja para a Itália, chega lá na Itália ele vai se deparar com um movimento fascista que está em crescimento, que nós também já estudamos isso, o professor Lorismar trabalhou isso na aula com você, em outras aulas com vocês, um movimento fascista que ele está em crescimento na Itália, e ele vai se deparar com esse movimento fascista e vai trazer para dentro do Brasil. Aqui, Plínio Salgado cria um movimento integralista brasileiro. Plínio Salgado, que tinha um discurso, geralmente esse movimento fascista, ele tem à frente uma pessoa com um discurso muito bom, muito exaltivo, muito próspero, nacionalista. Então, o Plínio Salgado, ele forma esse movimento integralista brasileiro aqui, com o lema Deus, Pátria e Família. E vai angariar vários apoiadores dentro desse movimento. Na tela aí para vocês. Durante, então, essas ações, os princípios que defende o integralista destacam-se o quê? O nacionalismo extremo, a organização da sociedade de maneira hierárquica, a disciplina, tanto é que a hierarquia dele, ele fala Deus, pátria e, por último, a família. A disciplina de um Estado poderoso e dirigido pelo chefe da nação. Além disso, integralistas combatiam o comunismo e o liberalismo. Gente, bem característico mesmo do movimento fascista da Europa. Tá? Os integralistas, eles vão combater, ele combate o liberalismo porque ele diz, na filosofia liberalista, o Estado, ele é regulador da economia brasileira. Ele diz, não, no integralismo não, nós precisamos ter um governo central, um governo centralizado, onde ele domina toda essa filosofia do Estado. Todo o processo econômico do Estado é dominado por um governo central. O governo integralista, ele tem isso. Então, lá na Europa também havia, com o nazismo e o fascismo, eles surgiram como? Depois da crise da Bolsa de Nova York, ali que eles vão se fortalecer, porque ali vai ser a crise do liberalismo econômico. E ele também combatia os movimentos socialistas e comunistas que estão surgindo. E aqui no Brasil, esse movimento, eles estão muito ligados à Aliança Nacional Libertadora, que nós vamos também entender. Na tela aí para vocês. Então nós temos aí, esses integralistas, ele adota como símbolo o sigma, que é um símbolo grego da matemática, é soma, né? Soma do sigma. E ele dizia assim, essa letra grega, o sigma, ele vai somar a população, ele vai unificar a população. Tanto é que eles têm como grito o quê? Anauê, que significa justamente, você é meu irmão, você tem que caminhar comigo, você é meu irmão. E ele tinha como lema, os integralistas, eles tinham como lema essa palavra-chave aí deles, que era Deus, pátria e família. Nós estamos vendo aí, esse movimento integralista, ele foi muito forte com essa
palavra aí tão forte, Deus, Pátria e Família, com o uniforme verde, com essa palavra de ordem, Anauê, você é meu irmão, nós vamos observar esse movimento integralista, ele tem toda uma simbologia. Por outro lado, nós temos a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. O que era a Aliança Nacional Libertadora? Os membros eram chamados de aliancistas, fundada em março de 1935. Olha, ela é fundada depois que nós temos a Constituição, ela é fundada aí em 35. Reunia grupos de várias tendências, então não tinha só socialistas, nós temos socialistas, nós temos anarquistas, nós temos comunistas, tudo isso dentro da ANL, Aliança Nacional Libertadora. O Partido Comunista, que funcionava na clandestinidade desde a fundação em 1922, em 1922 é criado o Partido Comunista. Mas desde então eles viviam nessa clandestinidade. Era uma das principais correntes da ANL. E tinha como líder Luiz Carlos Prestes, que já pertencia aos quadros desse partido e voltara recentemente ao país, foi eleito presidente de honra da ANL. Luiz Carlos Prestes. Então, nós vemos aqui, de um lado nós temos o Plínio Salgado, de outro lado nós temos o líder Luiz Carlos Prestes. Quem foi Luiz Carlos Prestes? Luiz Carlos Prestes era aquele militar que lutou dentro do movimento tenentista. Depois Getúlio Vargas tenta pegar o apoio dele para dar o golpe de 30. Os tenentistas deram apoio a Getúlio Vargas, dar o golpe de 30, mas o Luiz Carlos Prestes ele fica um pouco afastado. Luiz Carlos Prestes, no movimento tenentista, ele vai se refugiar na Bolívia. Da Bolívia ele vai para a União Soviética, fica na União Soviética. Lá ele faz curso dentro do Partido Comunista e ele volta como grande líder desse movimento. Volta para o Brasil. E eles tinham esse embate. De um lado nós temos a extrema-direita, aqui o fascismo. De outro lado, nós temos a extrema-esquerda, nós temos o socialismo. Então isso dentro do Brasil, neste momento, há um embate muito grande. É por isso que os integralistas diziam, a pessoa que não gostava do integralismo, ela podia ser qualquer pessoa, dizer, então tu é comunista. Então tu é socialista, como uma espécie de xingamento naquele momento. E as pessoas, você não podia ir contra o integralismo de qualquer maneira que você já era xingado como comunista. Mas nem todo mundo também apoiava o movimento socialista, que também é um movimento anarquista. Então existia a camada da população que ela não estava nem de um lado nem do outro. E nós temos essa radicalização. E no meio, quem estava? Getúlio Vargas. Na tela para vocês, hein? Na tela para vocês. Então nós temos aí o Luiz Carlos Prestes como grande líder dessa ANL. O programa político da ANL era o seguinte: o combate ao capitalismo e ao liberalismo. Olha aí, o liberalismo também era combatido pelos dois, só que aqui combatia diretamente o capitalismo como um todo. A estatização das empresas estrangeiras. Aqui também essa estatização é defendida pelos integralistas. O não pagamento da dívida externa brasileira e a realização de uma reforma agrária. Isso não era defendido pelos integralistas. Para a distribuição de terra aos trabalhadores do campo latifundiário. Por isso que o lema deles era o seguinte: pão, terra e liberdade. O lema da ANL. Cerca de 1.600 núcleos se espalharam pelo Brasil, entre 70 mil e 100 mil membros da ANL. O governo Vargas declarou a ANL ilegal em 1935. Então começa uma perseguição muito grande a esses líderes, sob a alegação que tinha intenção de promover um golpe de Estado no Brasil. Olha, Getúlio Vargas, então, ele vai começar a perseguir. Isso leva a eles se organizarem
e fazer uma intentona, a intentona comunista no Brasil. Então o Brasil, ele está pegando fogo. De um lado nós temos integralista, de outro lado nós temos a Aliança Nacional Libertadora. É um Brasil que ele está em movimento, que Getúlio Vargas já tinha saído lá de uma guerra civil junto com São Paulo. E agora ele está vendo esses movimentos tentando se organizar. Mas Getúlio Vargas, ele vai ser esperto. Lembra que Getúlio Vargas, ele vai estar dentro de um mandato constitucional, que ele foi eleito indiretamente, mas havia uma Constituição. Só que Getúlio Vargas queria voltar a ser ditador. E a intentona comunista vai dar justamente a carta que Getúlio Vargas precisava. Na tela para vocês. Diante da repressão governamental, os comunistas que participavam da Aliança Nacional Libertadora planejaram uma revolta militar contra o governo, que ficou conhecida como Intentona Comunista. Em novembro de 1935, promoveram uma série de rebeliões em batalhões da cidade de Natal, Recife, Rio de Janeiro, mas foi mal organizada. Todas elas foram rapidamente dominadas pelas forças governamentais. Meus queridos, antes de eu falar desse slide, olha aqui como vocês... Nós estamos na Europa, olha o reflexo que a Europa está dando para o Brasil. Na Europa nós temos a União Soviética, que estava se fortalecendo com a Revolução Socialista. E de outro lado nós temos o movimento fascista crescendo na Europa. E isso vai ser reflexo para o Brasil. Reflexo para o Brasil que nós vamos ter dois grandes movimentos na década de 30 aqui, um ligado ao fascismo e outro ligado ao socialismo. E no meio estava Getúlio Vargas. É por isso que Getúlio Vargas tenta tomar algumas medidas, essas medidas trabalhistas, que ele fazia um equilíbrio para que a população não partisse para o socialismo, para que o trabalhador não partisse para a filosofia socialista. Ele centraliza o poder. Mas na próxima aula vocês vão ver como é que se dá essa centralização do poder de Getúlio Vargas. Na tela para vocês aqui. Olha aí na tela de vocês. A intentona comunista serviu de pretexto para a radicalização do regime político. Em nome do perigo comunista, foram presos sindicalistas, operários, militares, intelectuais, acusados de atividade subversiva contra o governo. Então nós estamos vendo aqui esse perigo comunista aqui que Getúlio Vargas vai utilizar muito disso aqui. Getúlio Vargas, ele utiliza tanto esse movimento que ele vai dizer que os comunistas estão tramando contra o Brasil. E ele vai aproveitar, em 1937, dizer que existe um plano chamado Plano Collor e vai dar um golpe dentro do seu próprio governo e implantar o que nós iremos chamar de Estado Novo. Mas isso vai ser assunto para a nossa próxima aula, porque, por enquanto, já eu volto com a revisão de vocês e com a atividade. Até lá.